Olá, eu sou a Dani Santana, estou aqui também na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um quadro Você é Top pela TV Relacionamento. E hoje nós vamos bater um papo muito agradável. Vou mostrar essa obra fantástica que teve o lançamento agora recente. E a nossa escritora é a Dani Santana. Dani, muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Obrigada. Obrigado o convite. Estou muito feliz e agradecida realmente por estar aqui com vocês. Perfeito. Dani, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua trajetória e o que fez aí você se tornar essa grande profissional. Então, Kendi, na verdade, hoje eu estou com 34 anos, eu trabalhei durante 15 anos numa empresa. Eu comecei aos 17 anos lá, uma grande empresa aqui em São Paulo, que realmente me mostrou todo o subsídio de trabalho, de carreira, me mostrou a profissão, o que eu deveria fazer ou não. E o que acontece? Eu me formei na área de web, na área de TI. Então, eu sou formada nessa área, trabalhei muitos anos lá dentro com a parte de produção, com pessoas. E no finalzinho da minha carreira lá dentro, nos últimos 4 anos, eu trabalhei com a parte de gerenciamento de equipes. Então, eu trabalhei com a parte de liderança também e muito relacionamento. Então, da parte que eu só trabalhava com computadores, nos números binários, 0 e 1, eu fui para a parte de pessoas, que isso realmente me deu um up na minha carreira. E esse tempo, realmente, eu comecei a me especializar na parte de pessoas, que aí eu fiz um MBA em gestão de pessoas, eu comecei a fazer cursos voltados para essa parte, e foi onde eu conheci o coaching. Eu tive uma aula lá, e aí eu fui desligada na empresa por conta de corte, e realmente eu queria dar o up na minha carreira, né? Não queria trabalhar e voltar para o mercado de trabalho. Passei por um processo de coaching. E nesse processo de coach foi identificado e foi até me incentivado a realmente fazer o coach, um processo de coach, o curso, enfim. E aí eu entrei nessa área no ano passado. E aí eu comecei a fazer alguns cursos voltados para o desenvolvimento humano. Neurociência, coach, PNL, hipnose. Então todos esses cursos realmente estão embasando todo esse projeto. E aí veio a questão do sonho do meu livro, né? Eu sou coautora, então essa obra literária é composta por 23 pessoas, né, 23 coautores que realmente fizeram essa obra maravilhosa, que cuida de toda parte, de todo aspecto financeiro, emocional, qualidade de vida, o profissional, a carreira, o seu espiritual, o seu lado emocional, que é muito importante, porque não basta sermos somente coaches ou seres humanos que estão aí projetando e desenvolvendo pessoas, mas tem que ter essa sentimentalidade e essa emoção realmente, essa sensação de gostar de fazer o que faz, né? E realmente para o bem-estar do próximo. Perfeito. Ô Dani, o que mudou assim na sua trajetória? Assim? Você acordava cedo para ir trabalhar? E quando você virou empreendedora aí, né, da sua empresa, que é a Dani Santana, né, o que mudou? Hábitos, jeitão de ver, visão de mundo, o que mudou? Mudou a questão de valores, né? Quando a gente está numa empresa, realmente a gente tem que trabalhar em prol do que eles acreditam, vestir a camisa deles e às vezes... Por muitas vezes nós temos que aguentar alguns sapos, né? Falando vulgarmente a palavra, mas a gente tem que aguentar isso, esse jeito, aguentar realmente os horários que são impostos. E hoje, como empreendedora, eu me vejo muito no mundo criativo, que eu posso fazer o meu mundo. Eu faço ele com o meu amor, com o meu carinho, trabalho de domingo a domingo, né? Não tem realmente mais aquele dia que você só trabalha de tal horário até tal horário, você cumpre alguns horários, você tem que ter responsabilidade muito mais. Sim, administrar o tempo. Tem que administrar o seu tempo, tem que administrar as pessoas, administrar o recurso financeiro para onde você vai aplicar ou não. Então, realmente, é um sonho todos os dias que eu vivo, né, de certa forma, mas é um sonho que tem que ser sonhado com responsabilidade. Porque, primeiro, a gente também lida com pessoas, né? Cada um tem o seu sonho, tem a sua valorização, então a gente tem que tomar esse certo zelo, esse certo cuidado. Perfeito. Ô Dani, e assim,
toda essa parte aí você tem que estar sempre pesquisando e estudando, né? Bastante. Você sempre gostou de pessoas? Ou você descobriu depois, assim? Na verdade, desde criança eu tenho uma questão, né? Eu era muito tímida. E eu sou ainda, por mais que não pareça. Mas assim... É um pouco introvertida. Eu então. sou um pouquinho, Tá. né? Quando eu conheço, já estou ambientada, tudo, não, eu já realmente consigo vivenciar mais o meu momento, mas eu sempre fui muito tímida e isso me afastava de todo mundo, eu era o patinho feio da escola, enfim, dos grupinhos, e realmente isso fez com que eu acredito que eu me isolei no meu mundo. E esse isolamento foi propício logo na minha formação, quando eu me formei em web. Na área de e-commerce, então eu trabalhava com números, eu trabalhava com sistemas, então eu não tinha necessidade de falar com alguém ou com alguma pessoa. Quem estudava? O seu público era heterogêneo ou era mais homens? Eram mais homens. Mais homens. Era quase que fosse um curso técnico mesmo, ou engenharia, essas coisas assim. Era como se fosse uma engenharia, e na empresa também que eu trabalhava numa empresa de engenharia, e eram praticamente 90% público masculino. E lá era tudo padrões muito rígidos, né? Por exemplo, regras bem definidas. Regras bem porque definidas, parte técnica é assim mesmo. Sim, né? era tudo muito desenhado com procedimentos e realmente você tinha que seguir a risca. Não que eu não goste de seguir regras. Tá. RH era uma coisa isolada, né? Totalmente. Tá. Aí você foi gostar desse mundo também. O RH não, eu não tive contato, mas Tá. como eu gerenciava uma equipe, então o MBA foi justamente por conta disso, para eu começar a lidar melhor com a minha equipe, entender o que era uma equipe, o que era liderança. Então foi onde que eu realmente vi essa necessidade de fazer o curso, né? Fiz Leader Coaching também na época. Só que eu nunca me imaginei como coach e nunca como escritora. Na verdade, assim, nós aprendemos a responder perguntas, mas Sim. não aprendemos a fazer as perguntas. Exatamente. Então você teve que fazer um aprendizado também dessas coisas também, né? Eu acredito que o coaching, muito mais do que ajudar pessoas, o processo inicial é a autotransmutação. É o amor que você desenvolve por si mesmo, é o amor que você desenvolve aos teus objetivos, aos teus ideais, à tua valorização, que você não pode fugir disso. Então, eu acredito que esse processo de transmutação ele foi iniciado logo na minha formação de coaching e ao longo desse tempo agora, que eu sou formada há quase um ano, ao longo desse tempo veio tudo se tornando real, todos os meus projetos, todos os meus sonhos realmente foram se concretizando. Né, com os cursos, os estudos na neurociência, hipnose, o livro. Então foram alguns sonhos que realmente eu fui me autodesafiando e colocando tudo em prática e superando também. Porque às vezes a gente acredita que não tem essa capacidade de fazer algo. E aí de repente você se vê em desencontro com isso e vê que realmente você consegue. É só você focar e hiperfocar todo o seu objetivo com os seus sonhos ali concretizados que você consegue. Ô Dani, mas no mundo real não é tão fácil, porque assim, quando você está trabalhando em empresa, você sabe exatamente quanto você vai ganhar. Quando você está sozinho, você sabe exatamente quanto vai gastar. Então você tem que fazer até um planejamento muito eficaz, né? Para que isso ocorra. Você traça os seus desafios e metas. Sim. E tem que correr atrás. Sim, o importante é fazer um plano de negócios bem definido. Eu passei por um processo de coaching, então isso me ajudou bastante, porque eu consegui definir metas, definir alguns prazos, o que eu podia, o que eu não podia, o quanto eu deveria ganhar, então isso foi muito bem definido. E sempre reaver o plano de negócios, que é algo muito importante. Então você não tem que deixar ele escondido, né, ou guardado ali na gaveta, você sempre tem que reaver para ver se realmente tem alguma coisa saindo ali do padrão, né, do que a gente já tinha planejado. Perfeito. E o fato de você ter estudado aí já em produtos web, te ajudou a entrar mais e administrar as redes sociais? Olha, eu falo que como empreendedora, eu sou multiuso, sou um bombril. Então eu tenho Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, canal, eu estou revendo agora.
Me ajudou muito, sim, mas a escassez do tempo... a parte de visibilidade, né? Visibilidade aumentou muito, mas a escassez de tempo ainda às vezes é complicado. Então, além de você ser empreendedor, você tem que viabilizar todo esse lado financeiro, você tem que viabilizar todo esse recurso também humano, você tem que atender, você tem que estudar, você tem que olhar todos os canais, né, tá apto aquilo. Realmente é algo que a gente tem que manobrar bem o tempo e adequar o tempo para você não deixar de lado nenhuma dessas redes, que são importantes, né? A gente está visível para tudo. Perfeito. Você prefere trabalhar com empresas ou com pessoas individuais? Olha, quem diz dois, assim, eu dou palestras, né, eu gosto muito de estar sempre em interação com o público, com pessoas, então é algo realmente que me motiva sempre, falar sobre esse assunto, motivar as pessoas, né, independente se seja um público menor ou uma pessoa única, né, porque o atendimento de coaching é feito em grupo, é feito individual, mas eu acredito que a ideia sempre é compartilhar o seu conhecimento com os demais, né, independente porque... É diferente você ser empreendedor trabalhando numa empresa do que você estar dentro de uma empresa e ser funcionário dela. Então a liberdade que você tem de levar um assunto, abordar um assunto lá dentro e não causar nenhum impacto negativo é muito melhor, é muito mais interessante. Porque às vezes o pessoal só vê como um ponto de vista. Isso, exatamente. E se não tiver alinhado com algumas coisas que a empresa está naquele momento, ele é descartável. Exatamente. Então, por isso que é ideal quando a empresa tem esse interesse externo e ela realmente ela compartilha com você o que deve ser falado, quais são as suas dúvidas. Eu geralmente faço isso. Quais são os problemas, os impactos. E é um problema de relacionamento? Em que área? Qual área que fala com tal? O que tem que ser melhorado? É um problema de comunicação? É autoestima? Então, realmente, a gente faz essa pré-abordagem para já chegar com um assunto bem desenhado. Ok, e isso daí melhora o clima organizacional, sem dúvida. Sempre melhora, né? Eu acredito que a evolução ela é constante, ela nunca deve ser parada. Então, você sempre tem que estar evoluindo. Eu, como coach, eu estudo aí sempre para trazer o melhor, alguma novidade, algo para mim e para o próximo. Então, a evolução, a empresa que fica realmente estagnada é realmente algo que não vai ter funcionário legal, não vai ter funcionário que realmente vai vestir a camisa da empresa e vai tocar ali para frente, né? Então, por isso que a evolução é sempre importante. Beleza. Ô Dani, você quer deixar uma mensagem aí para os nossos internautas que nos assistem? Eu quero falar para vocês todos que se vocês tiverem algum sonho, independente do tempo, da idade, de onde você esteja, nunca desacredite que isso é impossível. Porque esses desafios, esses obstáculos que realmente devem te mover para frente, sempre. Independente do que já aconteceu com você, do que você já passou, sempre olhe para frente, sempre observe que você teve um passado, você tem um presente, mas você pode fazer um futuro diferente a cada dia, com amor, com carinho, mas sempre coloque o amor na frente, porque tudo é possível. Bom, você quer deixar onde que encontra o livro? Gente, vocês podem comprar comigo, tá? Mas também tem nas livrarias, na editora Líder também, que é a editora que realmente representou o nosso trabalho. Tem na editora, nas outras, na Saraiva, na Cultura também, mas vocês podem estar realmente entrando em contato pelo telefone 11 9461 73972. Tem as minhas redes sociais também, que é pelo Instagram e Facebook, que é o @DaniSantanaCoach, tá? Vocês podem lá me seguir, me chamar no direct, no Messenger, que eu respondo aí todos vocês. E no Facebook? Dani Santana Coach também. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo. Internautas, então com os agradecimentos, essa grande profissional, espero que você volte outras vezes. Obrigada. Mais novidades. Obrigada, tá? pelo convite. Ok. Nós então encerramos mais um quadro Você é Top. Grande abraço e até a próxima.